uma seguidora querida aqui do canal deixou esse comentário aqui para mim e eu decidi falar sobre esse assunto, sobre constância ao ler a Bíblia, que talvez possa ser também seu questionamento, né? Talvez seja algo que arde no seu coração, o desejo de manter aí uma constância na leitura da palavra. E é claro que existem muitos impedimentos, né? Muitas situações que fazem com que a gente não consiga ler a Bíblia todos os dias. E se esse desejo é um desejo que também arde no seu coração, de ler a Bíblia todos os dias, fica comigo nesse vídeo aqui até o final. Eu poderia dizer muitas coisas óbvias para você. Eu poderia dizer para você que toda preguiça espiritual vai embora com a atitude. Eu poderia dizer para você que se você realmente quer ler a Bíblia, é só você encontrar tempo no seu dia para você conseguir ler a Bíblia. Eu poderia dizer muitas coisas para você. Mas a verdade é que a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então eu gostaria de ser bem realista com você aqui, dizer o que realmente eu acredito, né, que funciona, o que não funciona. Eu não vou nem dizer o que funciona, o que não funciona. Eu vou dizer qual o meu verdadeiro posicionamento sobre como eu penso, o que eu penso sobre a leitura da Bíblia. Então, o primeiro ponto aí que eu quero que você consiga compreender sobre esse assunto é que não tem como você colocar a Bíblia no mesmo pacote de todos os livros, sabe? É muito diferente você dizer assim, eu quero ler a Bíblia todos os dias, eu preciso ler a Bíblia todos os dias, e você dizer, eu preciso ter o hábito da leitura. O hábito da leitura, de você ler um livro qualquer que seja, né, seja na sua área profissional para você aprender um conteúdo novo, ou para você crescer, né, espiritualmente, emocionalmente, eu não sei. Mas é muito diferente você ler um tipo desse livro e você ler a Bíblia. A Bíblia ela é um livro muito real. A Bíblia ela é um livro onde ele é muito vivo. Então existe uma batalha espiritual para que você não consiga ler a Bíblia. Então não tem como. A primeira coisa, se você quer ter constância na leitura da Bíblia, é entender essa verdade. Você precisa entender que a Bíblia não é um livro comum. Então existem batalhas que você vai enfrentar diferentes de você, né, não conseguir ali terminar um livro, né, que seja de autoajuda, seja na sua área, né, profissional, é muito diferente. Então, primeira coisa, se desprenda disso desse peso, né, de você não conseguir manter uma constância na Bíblia, né, e você querendo ali ter uma leitura, às vezes até realmente você não tem o hábito da leitura, você não tem o costume de ler dois capítulos ou uma página aleatória, ler naturalmente qualquer livro, você não tem esse hábito da leitura. Então é óbvio que para você vai ser mais difícil ler a Bíblia. Então se desprenda, né, dessa ideia de que você ter constância em ler a Bíblia é a mesma coisa de você ter constância em ter o hábito de ler, né? Então tira esse peso de cima de você. Eu sei que a gente tem algo, né, que a gente fica se cobrando muito, né? A gente que é do meio cristão, a gente sabe a necessidade da palavra, a gente acaba se cobrando muito, né, em ler a Bíblia. Então se desprenda disso, cara. Eu preciso entender que ler a Bíblia é diferente de ler qualquer livro. Então vai existir batalhas espirituais que eu vou enfrentar, né? Vai existir situações impedindo que eu consiga ler a Bíblia. Então vai existir impedimentos. Então, Jéssica, o que eu faço? Você precisa entender que há uma batalha espiritual e guerrear nessa batalha espiritual. Aí você precisa ver a profundidade dessa batalha. Se é algo que você, naquele momento, você mesmo pode usar as suas armas espirituais para vencer essa batalha, ou se você precisar de uma ajuda. Por exemplo, vou dar um exemplo. Com esse entendimento de que existe uma batalha espiritual para que você não leia a Bíblia, você vai analisar. Você não está conseguindo ler hoje, não está conseguindo ler há alguns dias, né? Ou você está enfrentando uma batalha tão pesada que há muito tempo que você não consegue mais ler a Bíblia. Então você vai ter que analisar. Toda batalha espiritual, ela se vence com armas espirituais. A Bíblia ela fala lá em Efésios sobre a armadura espiritual. Né, algumas características do nosso posicionamento, algumas ações, né, que Deus requer da gente para que a gente venha estar bem armado espiritualmente. Então, talvez, se você não está conseguindo ler a Bíblia, né, hoje você tirou o dia para ler a Bíblia e você não está conseguindo simplesmente parar de ler a Bíblia. Se você tem que identificar, é uma batalha espiritual, então naquele momento ali você precisa declarar. Para o momento e faça uma oração, né? Usa a sua boca para declarar,
para repreender as forças do mal. Então, nesse momento, você abre a sua boca, seja sentado em pé, onde você estiver, e começa. Eu repreendo todas as obras do inimigo para que eu não venha conseguir ler a palavra. Eu repreendo, né, todo o impedimento para que eu não venha conseguir ler a Bíblia. Todo o embaraço, toda a seta maligna, eu repreendo agora pelo poder do nome de Jesus. Né? O mal, ele não vai tomar posse da minha mente. Eu vou conseguir ler a Bíblia e eu repreendo. Aí você vai blindando. Eu blindo a minha mente, eu blindo o meu coração, eu blindo a minha casa, que todas as forças do mal que estão impedindo que eu consiga ler a Bíblia, que elas vão embora agora pelo poder do nome de Jesus. Você faz uma oração repreendendo todas as forças malignas para que você não consiga ler a Bíblia. Você repreende agora, pelo poder do nome de Jesus, todo o impedimento, né, que está acontecendo para que você não venha ler a palavra. Então, a oração, ela é uma arma espiritual. Agora, se você está enfrentando uma batalha espiritual profunda, onde você não está conseguindo há muito tempo, aí o que você faz? Você pede ajuda aos seus líderes, você pede ajuda aos seus pastores, você pede ajuda ao seu líder espiritual, e você, um amigo, alguém que você sabe que vai te ajudar com armas espirituais. Então você chega para essa pessoa e diz: olha, eu estou enfrentando uma grande batalha espiritual e eu preciso de ajuda. Então essa pessoa vai unir forças com você para fazer um jejum talvez mais prolongado, alguns dias de oração, né, se consagrar, para que você consiga vencer essa batalha. Muitas das vezes, sozinho, você não vai conseguir. Mas se você tiver um apoio, né, espiritual, uma ajuda espiritual, vocês vão unir forças para enfrentar essa batalha. Então entenda que há uma batalha espiritual para você não ler a Bíblia. Existe uma batalha espiritual para que você não consiga compreender a Bíblia. Você pode fazer um teste. Eu não estou falando só de você estudar a Bíblia. Eu estou falando só de você ter o costume de abrir a Bíblia, ler um capítulo, né? E depois fechar e continuar vivendo o seu dia. Só em você abrir a Bíblia e ler, sem ter que estudar, sem ter que anotar, sem ter que buscar a tradução, só em você ler, fazer uma leitura. Porque a Bíblia ela é um alimento espiritual. Existe uma batalha. Então, entenda, primeiro tópico, se você quer ter constância em ler a Bíblia, entenda que existe uma batalha espiritual. E aí você precisa o quê? Vencer essa batalha espiritual. A Bíblia, ela é um alimento para a sua alma. Então, por exemplo, quando você tem essa rotina de leitura da Bíblia, você vai ficar forte espiritualmente. Então, se você não está conseguindo estudar a Bíblia, ou entender a Bíblia, compreender a Bíblia, começa pelo menos lendo. Lendo mesmo sem entender. Jéssica, mas eu li esse capítulo aqui, sei lá, né, dessa página, e eu não entendi nada do que eu li. Continua lendo assim mesmo. Por quê? Eu costumo sempre dizer, se eu preparar um alimento para você, você veio na minha casa e eu preparei um prato de comida para você, bem saboroso, né? Conforme você está comendo, imagina que você está com muita fome, você vai devorando, né? Porque o melhor tempero é a fome. Você está ali devorando a comida, você não vai ficar, ai, será que ela usou, qual é a quantidade de sal? Será que aquilo usou pimentão? Será que colocou páprica? Tô sentindo um saborzinho aqui de cebola. Tô sentindo um saborzinho aqui de alho. Você, quando come, você não vai tentando identificar a quantidade de tempero que eu coloquei na comida. Você não vai ficar ali, né, saboreando aquela comida pensando se aquele sal, né, é o sal refinado, se foi o sal do Himalaia. Você não vai ficar tentando entender cada ingrediente. Por mais que você tenha um paladar muito apurado, você não vai, entendeu? Você vai comer. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim também é com o teu alimento espiritual. Algumas vezes você vai querer estudar aquilo ali, compreender aquilo ali, e é bom e é positivo. Mas se você está enfrentando uma batalha e você não está conseguindo ler e estudar, cara, só se alimenta da palavra. Abre a Bíblia e leia. Entende? Se você tiver essa compreensão de que ler a Bíblia existe um impedimento para que você não leia, cara, faça isso. Mesmo que você não esteja entendendo, vai tomar café de manhã, se você tem o costume de tomar café de manhã, come com a Bíblia do lado. Toma o teu cafezinho e lê esse capítulo. Acabou. Vai almoçar? Não toma café, vai almoçar? Abre a Bíblia do lado. Vou ler esse capítulo. Acabou. Entende? Então tem essa compreensão. Agora o ponto mais importante. Se você chegou até aqui, eu te abençoo para que você consiga apreciar o máximo que você puder
da palavra de Deus. Eu te abençoo com sabedoria, eu te abençoo com estratégias e que você vai conseguir sim ter esse costume de se alimentar da palavra e crescer espiritualmente. Eu abençoo você para que você cresça em Deus. O tópico agora é propósito. Isso é muito importante. Quando você tem um propósito, você consegue ter sabedoria para ir caminhando de acordo com a vontade de Deus. Tá? Deixa eu explicar melhor. Se você vai vivendo a tua vida aleatoriamente, sem ter um propósito, sem ter uma direção, sem ter um destino, qualquer coisa que aparecer na tua frente, você vai topar. Então, quando eu tenho compreensão do meu propósito, eu consigo entender, eu preciso dessa ferramenta aqui para cumprir o meu propósito. Então, por exemplo, eu sou mãe, eu tenho atualmente 2 filhos. Então, um dos meus propósitos é o quê? A maternidade. Esse é um dos meus propósitos. Então eu tenho um propósito. Quando eu acordo, que eu coloco meu filho para ir para a escola, né, que eu dou café da manhã, quando eu faço o almoço, por que eu faço o almoço? Porque quando eu morava sozinha, quando eu era solteira, muitas vezes eu não fazia almoço. Por quê? Porque eu não queria almoçar. Só que hoje, como mãe, eu não tenho todos os dias essa opção. Eu tenho que fazer almoço. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Meu propósito é minha maternidade. Eu tenho que fazer comida para os meus filhos. Tá entendendo que quando eu tenho um propósito, quando eu tenho uma visão clara do meu propósito, eu sei o que eu tenho que fazer ao longo do dia. Então, se você é uma pessoa, se você é cristão, se você é uma pessoa temente a Deus, se você sabe que o teu chamado é pregar o evangelho, se você sabe a necessidade, né, de você levar a tua família para próximo de Jesus, se você tem uma visão clara do teu propósito, você vai conseguir manter essa rotina, né, do dia a dia de coisas que você sabe que precisa fazer. Então, primeira coisa que eu digo para você, né, relacionada a propósito, busque entender qual é o seu propósito, né? Qual é o seu propósito atual? Eu tenho uma palavra aqui, uma pregação que eu ministrei falando sobre Moisés. Vou deixar aqui para você poder assistir. Nessa pregação eu falo justamente sobre propósito, porque Moisés, ele era um homem que ele desde o seu nascimento ele tinha um propósito de ser um libertador. Moisés, ele tinha esse propósito que Deus colocou sobre a vida dele de libertar o povo, de ser um libertador de Israel. Então, tudo ao longo da vida dele guiou ele para esse propósito. Aparentemente, as coisas estavam levando ele para longe do propósito, mas não estavam. Estavam levando ele justamente para rumo ao propósito dele. Então, quando você tem uma visão clara do seu propósito, você consegue manter uma constância naquilo que é necessário para que você cumpra o seu propósito. Então, eu deixo essa pergunta para você. Qual o seu propósito? Você já identificou qual o seu propósito? Talvez você tenha um propósito muito diretivo na sua vida, algo que Deus direcionou para você. E aí, com esse propósito em mente, você vai conseguir forças. Cara, eu preciso ler a Bíblia. Se o meu propósito é levar o evangelho para você, eu entendo que eu preciso ler a Bíblia. Se o meu propósito é levar o evangelho para você, é falar de Jesus para você, eu entendo que vai ter dias que eu vou estar um pouco mais, né, fraquinha, vai ter um dia que eu vou estar mais forte, mas eu estou enraizada, eu não estou abalada, eu não estou caída. Por quê? Porque eu entendo que existe um tempo para todas as coisas, mas eu estou firmado na minha identidade, eu sei quem eu sou, eu sei para o que eu vim, eu sei. Então, as circunstâncias, elas não vão me afastar do propósito, entende? Busque saber qual é o seu propósito. Não viva uma vida sem propósito. Se você vive uma vida sem propósito, qualquer coisa que aparecer na sua frente, você vai aceitar. Mas se você sabe qual é o seu propósito, você vai conseguir, manter firme as tarefas que você precisa fazer, inclusive a leitura da palavra. Se você é mãe, o seu propósito é também levar a Bíblia para os teus filhos. Se você é uma pessoa que é cristão, você sabe que a Bíblia tem ferramentas que vão te ensinar a você ser um bom cristão, um bom discípulo de Cristo. Se você tem uma família, se você tem um trabalho, independente do que você faça, você tem um propósito. E quando você tem clareza do seu propósito, você sabe qual caminho você tem que trilhar. E por último, para finalizar esse vídeo, tira esse peso da leitura da Bíblia. Tira esse peso.
A Bíblia, como eu falei, ela é um alimento espiritual. Ela é uma ferramenta extremamente necessária para o teu propósito. Então entenda que a Bíblia, ela é necessária. A Bíblia é um alimento necessário. Assim como o seu corpo precisa de alimento, precisa de água, você também precisa do alimento da sua alma, que é a palavra, você precisa da água, que é o Espírito Santo. Então, o seu corpo físico, ele reflete muito o que é o espiritual. Então, assim como o seu corpo físico precisa do alimento, a sua alma, o teu espírito também precisa do alimento, né? E deixo um versículo para você, que foi uma passagem que Jesus fala. Ele diz assim: o espírito está pronto, a carne é fraca. Jesus ele fala isso num contexto onde ele chama os discípulos para orar e os discípulos acabam adormecendo. E Jesus ele fala: o espírito está pronto. Jesus ele está dizendo assim: olha, eu chamei vocês para orar, vocês estão dormindo. A carne de vocês realmente ela é fraca, ela está com sono, ela quer dormir, mas o seu espírito está pronto. Então, o que Jesus está nos ensinando? Que o nosso espírito está sempre pronto para buscar aquilo que é espiritual. Então, às vezes, você está assim, eu preciso tanto ler a Bíblia, eu não estou com muita vontade. Mas o meu espírito está pronto. Então, você começa. Quando você começar a ler, as coisas vão começar a fluir. Eu não estou conseguindo orar. Por quê? Porque minha carne é fraca mesmo, mas o meu espírito está pronto. Então você começa a orar. Quando você, igual o carro que às vezes precisa de pegar o embalo, sabe, precisa de um empurrãozinho para ir, quando você der esse empurrãozinho, tenha isso em mente, meu espírito está pronto. Então, alinha tudo isso que eu falei. É uma batalha espiritual, repreenda, né, os impedimentos. Se for necessário, peça ajuda. Entenda o teu propósito e tira esse peso de ler, eu tenho que ler a Bíblia, né, como uma obrigação, e coloca como ler a Bíblia todos os dias. Vai ser algo que vai ser muito mais benéfico para minha vida do que maléfico, né? Vai ser um bem muito maior para minha alma, é um alimento para minha alma, é algo que vai fazer com que eu flua mais, vai fazer com que eu tenha mais leveza, né? Com que o estresse vá embora, porque a Bíblia, ela não é só um livro, né? A Bíblia, ela é uma ferramenta extraordinária, a Bíblia ela é um manual para a nossa vida, a Bíblia é a própria palavra de Deus ali, né? Viva conosco, tá bom? Eu espero ter ajudado você, né? Que ler a Bíblia não seja algo que, abre a Bíblia e lê, né? Eu sei que não é assim tão fácil, eu sei que existem muitas batalhas, muito impedimento, mas você é capaz, tá? Você consegue, né? Se você usar essas dicas, né? Vou dizer assim, que eu dei para você, eu sei que você vai conseguir aí sim manter uma leitura, né, da Bíblia. E saiba, gente, que tem dias que você não vai conseguir ler, tem dias que vai ser corrido, tem dia que você vai ter tarefa, e tá tudo bem, tá tudo bem. É só aquele dia, Jéssica, eu tô há 3 dias que eu não leio. Amanhã, então, você volta a ler. Mas tem tanto tempo que eu não leio, então acaba esse vídeo aqui, abre a Bíblia e vai ler, abre no celular mesmo, entendeu? Sempre é tempo de recomeçar. A palavra de Deus vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre nossas vidas todos os dias. Sabe o que isso me ensina? Que todos os dias a gente precisa da misericórdia do Senhor. Todos os dias. Então, se hoje foi um dia que não deu muito, amanhã vai ser melhor. Se você estava, eu estava lendo a Bíblia direitinho, mas aí parou um dia, parou 2 dias, parou 3 dias, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você, continua da onde você parou. Não tem problema nenhum, entendeu? Sempre há um novo tempo, sempre há uma nova chance de você recomeçar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, eu espero que esse vídeo tenha sido um alimento para você espiritual. Deixa aqui nos comentários se você gostou, né? Alguma dúvida, alguma experiência talvez que você tenha passado, se você precisa de ajuda em oração, se você está vivendo uma batalha espiritual e precisa de um apoio em oração, conta comigo, tá? Deixa aqui nos comentários que eu vou querer muito saber. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui e venha fazer parte dessa comunidade, tá bom? Estou sempre orando por vocês, estou sempre lendo os comentários e respondendo, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus, até a próxima.